água é vida, essencial para a sobrevivência de todas as espécies do planeta. A água é fundamental para a vida do humano, sendo responsável pelas principais funções que o mantêm vivo. A água está presente em toda a cadeia produtiva de alimento, como pesca, agricultura, pecuária, e também em outros importantes itens relacionados à saúde, higiene, saneamento, geração de energia hidrelétrica. A indústria também faz uso da água, seja como matéria-prima ou para remoção de impurezas, refrigeração ou geração de vapor como modo de escoamento de produção. Essa importância se faz presente desde o início da civilização, que cresciam às margens dos rios devido à grande dependência. Potes de barro eram utilizados no armazenamento de água, evoluindo para poços, canais e represas. A civilização grega fez contribuições organizacionais e disciplinares para a utilização da água e a romana no sistema de distribuição, como a construção de aquedutos. Os banhos públicos eram comuns em Roma. No período renascentista, época das grandes navegações e conquistas de territórios americanos e asiáticos, o primeiro grande ciclo econômico das Américas, o ciclo da cana-de-açúcar, utilizava a água dos moinhos de engenhos. O Renascimento também é marcado pelas grandes obras de arte, dentre as quais a água também teve participação. A Revolução Industrial trouxe um grande avanço tecnológico com a utilização de energia a vapor no sistema fabril. Início da sociedade industrial e grande crescimento urbano, surgindo também maior demanda de consumo de água nos centros e problemas de saúde ligados ao saneamento. O século XX foi caracterizado por um uso, ou melhor seria, por um abuso dos diferentes recursos hídricos do planeta, grandes impactos ambientais e degradação das águas continentais devido a diversos fatores como energia hidrelétrica, globalização industrial e atual sistema de produção agrícola. Segundo a ONU, em 2025, 2 em cada 3 pessoas não terão água para beber. Isso porque consumimos mais do que a natureza pode repor. Muitos países já vivem redução de reserva de água e escassez. O maior desafio que está à frente é o da recuperação e mitigação dos impactos gerados nas águas do planeta e, principalmente, a aplicação de alternativas sustentáveis para que possamos entregar esses recursos às gerações futuras em um estado que possa lhes garantir condições dignas de sobrevivência. O potencial de aproveitamento de água pluvial é um estudo realizado na capacidade que um estabelecimento tem do reaproveitamento de água da chuva, baseado em vários fatores, como índice pluviométrico na região, tamanho do estabelecimento, investimento, etc. A ideia do aproveitamento cada vez mais se torna necessário em função da escassez desse bem tão precioso. Para tal aproveitamento são necessárias certas estruturas ou equipamentos que vão desde as mais simples até as mais complexas, levando em consideração os critérios antes citados. Mas todos esses equipamentos têm os mesmos princípios básicos, que são os pilares do aproveitamento de água de chuva: captação, filtragem, armazenamento e distribuição. E esse conjunto estrutural pode ser montado basicamente de 3 formas: rede com recalque mais gravidade. Neste modo, após ser captada, a água é filtrada e armazenada em uma cisterna subterrânea e é bombeada para uma caixa d'água no ponto mais alto do estabelecimento, onde a distribuição é feita por gravidade até os pontos de utilização. Rede pressurizada. Nesse modo, após ser captada, a água é filtrada e armazenada em uma cisterna subterrânea, onde também faz parte do sistema um pressostato, que colocará pressão na tubulação para que a água possa chegar aos pontos de utilização. Rede em gravidade. Nesse modo, após ser captada, a água é filtrada e armazenada diretamente na caixa d'água localizada no ponto mais alto do estabelecimento, onde a distribuição é feita por gravidade até os pontos de utilização. Os 3 modos apresentados são plenamente funcionais e todos têm os seus prós e contras, devendo ser feito antes um projeto de viabilidade e seu retorno em benfeitorias.
E como funcionam esses equipamentos para captação de água de chuva? Telhado. Funciona como captador de água de chuva. Calha ou coletor. O modelo de coletor ou calha deve existir ou ser instalado para reunir a água que vem do telhado. Filtro grosseiro. Um filtro de tela para reter galhos, folhas e outras impurezas grosseiras. Separador de primeiras águas. O início de uma chuva lava o telhado e a atmosfera arrastando impurezas finas que precisam ser separadas e descartadas. Reservatório. Para acumular a água de chuva, é necessário um reservatório. A determinação correta deste volume é da máxima importância e depende da área do telhado, do consumo, da existência ou não de outras fontes supridoras de água de qualidade confiável, a quantos meses de seca está sujeito e etc. O reservatório deve ser fechado para evitar a entrada de sujeiras e da luz solar, para evitar propagação de algas. Sistema de recalque. Bombas e sistemas de segurança e automação para envio da água estocada para caixas de alimentação. Caixas de alimentação secundárias, reservatórios intermediários. E, por fim, uma rede de reuso. Rede exclusiva e independente de água para reaproveitamento da água reservada. Não pode se misturar com a água potável. O Centro Educacional Unificado Dr. Adib Salomão, localizado na cidade Dutra, zona sul da cidade de São Paulo, possui um espaço físico com capacidade de atender diversas atividades simultaneamente. Sua estrutura é construída para oferecer para a comunidade escolar e comunidade em seu entorno diversas oportunidades de lazer, esportes e cultura. Diante desta realidade dinâmica, onde centenas de pessoas circulam e utilizam o céu cotidianamente, incluindo os finais de semana, o uso consciente da água deve ser questão prioritária. Conforme pesquisa realizada com a equipe administrativa da Unidade CEL, os meses de maior consumo são de novembro a março. Dentro desse tempo também estão os índices de maior precipitação de chuvas no estado. Portanto, o armazenamento e reaproveitamento de água pluvial seria efetivo nos meses de maior consumo, assim como em outros meses, com a instalação de sistema e cisterna para armazenamento de águas pluviais. Considerando que o consumo das águas pluviais não são de ordem potável, a equipe gestora concorda que a utilização das águas pluviais devem ser direcionadas para a limpeza em geral, jardinagem e nos banheiros, podendo ser estendido o consumo para a área das piscinas. A utilização de águas pluviais para a manutenção das atividades do céu trará, além da economia financeira, um ciclo de conscientização de sustentabilidade ambiental que poderá ser estendido para outras unidades de céu na cidade. Usos indicados para água de chuva são aqueles não potáveis: jardinagem, lavagem de carros, limpeza de chão, descarga, lavagem de louça, banho ou lavagem de roupas. Em um sistema de captação de águas pluviais, o volume de água a armazenar deve ser decidido em função de espaço disponível para instalação e valor disponível para investir. A partir disso, devemos adaptar os usos ao volume de água disponível e não o contrário. Quanto mais limpa a água captada, mais tempo ela poderá ser armazenada sem perder a sua qualidade. Daí a importância de seguir as orientações corretas de captação e armazenagem. Recomendações para reservatórios. O reservatório para armazenar água de chuva é conhecido como cisterna e deve estar conforme as normas técnicas brasileiras. Um reservatório para armazenar água de chuva deve ser estanque, ou seja, não ter vazamentos, ser resistente ao peso da água quando cheio e a pequenos impactos, ter uma saída de fundo, torneira, para facilitar o seu esvaziamento e limpeza, e ser feito de material que não solte substâncias na água, alterando a sua qualidade. O que nunca fazer? Nunca coletar água do piso ou de alagamentos. A água acumulada no chão ou na rua é extremamente poluída e não deve ser coletada. Nunca beber água de chuva sem tratamento. A água de chuva não é potável e sua ingestão deve ser evitada. Nunca misturar água de chuva no reservatório de água potável. A água de chuva possui impurezas e micro-organismos,
mesmo que pareça limpa. Misturá-la à água da rede de abastecimento significa contaminar a água potável. Conceito básico. O sistema fotovoltaico transforma determinadas fontes de luz em energia elétrica. Isto ocorre graças ao efeito fotovoltaico, que consiste no aparecimento de uma diferença de potencial nos terminais de um semicondutor quando este absorve a luz visível. Principais sistemas fotovoltaicos. On-grid é o sistema fotovoltaico interligado à concessionária de energia, AES, Bandeirantes, CPFL, etc. No sistema on-grid, não há necessidade de ter o banco de baterias, é portanto mais barato. Tudo que for gerado de excedente é fornecido para a rede da empresa concessionária, transformando-se em créditos. Off-grid é o sistema fotovoltaico não interligado à concessionária de energia, mais conhecido como sistema autônomo. No sistema off-grid, há necessidade de ter o banco de baterias, pois caso contrário, o excedente gerado será desperdiçado. É, portanto, mais caro. Entretanto, há independência até certo ponto da concessionária de energia. Aplicação prática. As aplicações para os sistemas fotovoltaicos são inúmeras. No nosso projeto, é uma aplicação simples e hoje amplamente já utilizada, principalmente no meio rural. Trata-se da alimentação de uma bomba d'água para a transposição da água armazenada na cisterna para a caixa d'água. É um sistema on-grid, que alimentará exclusivamente a bomba d'água, que será acionada automaticamente através de 2 medidores de níveis instalados na caixa d'água e na cisterna. Desta forma, o sistema de reaproveitamento de água proposto por nós é o mais sustentável possível atualmente. Com os componentes corretos instalados, terá um baixo índice de manutenção. Os locais de implantação dos CELS foram escolhidos na cidade conforme as regiões com maior carência de infraestrutura da educação, esporte e lazer. Sua arquitetura é padronizada. As instalações são muito parecidas, com algumas adaptações conforme algumas características da região, mas em geral possuem as mesmas configurações técnicas de projeto. Uma vez implantado o nosso projeto nas instalações do CEL Cidade Dutra, as outras unidades estarão automaticamente capacitadas para replicação, por possuírem estrutura de projeto similar. Custo do sistema. O preço de um sistema de aproveitamento de água de chuva varia de acordo com o projeto, uma vez que cada área de telhado demanda de configurações de componentes diversificadas. Vale ressaltar que a aquisição de um sistema de aproveitamento de água é, na verdade, um investimento que, além de gerar retorno financeiro, possui um conceito de projeto sustentável que está alinhado com as políticas públicas atuais. Retorno sobre investimento de reaproveitamento da água de chuva. Considerando as condições climáticas do Brasil e a tarifa atual de água, o investimento em um sistema de aproveitamento de água da chuva costuma retornar o valor investido em aproximadamente 2 anos para o segmento industrial e 5 anos para o residencial. Este retorno é calculado de acordo com a economia que o sistema gera, podendo chegar, na maioria dos casos, em uma redução de 50% do volume de água potável consumida da rede municipal local. Retorno sobre o investimento da energia solar. A estimativa nacional atual é que o retorno do investimento da estrutura de energia solar para a alimentação das bombas que levarão a água até os reservatórios superiores é menor do que 5 anos, dependendo do investimento a ser feito, quantidade de placas e o valor atual da conta de energia elétrica.